recomeçar. A paz, família, tudo bem? Nós estamos em março de 2021, estamos na fase vermelha, pandemia, coronavírus, e nós estamos falando muito sobre recomeçar. Você ouve as pessoas falar sobre recomeçar, você ouve pessoas do comércio falando em ter que recomeçar, pessoas que acabaram perdendo seus empregos vão ter que recomeçar, pessoas que estão recomeçando algo na sua vida que estava paralisado, e isso acaba entrando até de uma forma negativa, né, o recomeçar, porque parece que, tem que fazer tudo de novo, ter que recomeçar tudo, fica só numa ideia muito negativa. Mas eu quero trazer um enfoque para você a respeito de recomeçar, porque se a pessoa vai ter que recomeçar algo, ela terá que fazê-lo, não é? E não adianta ela ficar olhando para as questões negativas, o quanto é negativo ter que começar de novo ou recomeçar. Poxa vida, vamos olhar para o fruto que isso pode gerar em nossas vidas. A primeira coisa interessante que é bacana focar é que a Bíblia Sagrada diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Você vê, é o ser humano tendo um recomeço, né? Quando um certo doutor ali, uma pessoa muito importante da época de Jesus, chega até Jesus, o chamando de mestre e tudo mais, Jesus diz para ele, é necessário que você nasça de novo. E ele pergunta, vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Jesus diz, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E aí então você vai vislumbrar que este recomeço, esse nascer de novo, no caso para Nicodemos, é nascer do espírito, é uma nova oportunidade, é um recomeço para a vida espiritual dele, é um recomeço para a vida dele aqui na terra. Então, quando diz também que ele está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, está justamente falando deste recomeço. Então, nem todo recomeço é uma coisa ruim. Às vezes o recomeço é uma oportunidade, uma nova oportunidade, como é o caso do que Cristo te dá. Cristo me dava uma oportunidade, me deu uma oportunidade de recomeçar a minha vida, e agora, nascido do Espírito Santo, um recomeço, um novo começo para minha existência terrena, mas um nascimento para minha vida espiritual. Então, ao mesmo tempo que é algo inédito para o espiritual, ao mesmo tempo vai ter um impacto de um novo começo na minha vida terrena. É maravilhoso, não é? Então você começa a perceber que recomeçar não é tão ruim. Eu lembro aqui de, por exemplo, Isaac, quando o pai de Isaac, que era Abraão, tinha falecido, Isaac teve que sair e encontrar no deserto um local onde o pai dele já tivesse passado, tivesse aberto poços. Por quê? Porque ele começou a sofrer uma perseguição, ele teve que abandonar a região que ele estava. Quando ele chega nessa outra região, ele encontra ali o poço, então ele vai, de novo tira os entulhos do poço e começa ali um novo momento da história, recomeçando. Aí foram entulhar o poço dele de novo, mas ele fez o quê? Foi caminhando de novo, falou, poxa, acho que meu pai já tinha aberto um outro poço aqui, chega lá, tá entulhado. Ele desentulha o poço e começa a viver com toda a sua aldeia ali, com todo o seu povo, e recomeça. Até que esse rei que o perseguia, para de perseguir, porque fala, não é possível. Quanto mais a gente persegue, mais ele continua encontrando poços, quer dizer, ele tem a bênção divina na vida dele. E agora, imagina se Isaac tivesse desistido na primeira. Tô sendo perseguido, que chato, que horroroso, e aí desistisse e submetesse a esse rei. Ou na segunda vez ele submetesse a esse rei, né, esse dominador. Se ele tivesse submetido, ele não teria conseguido continuar, não teria conseguido a sua liberdade, né, de fato que já o tinha, mas não tinha mantido a sua liberdade, e este rei não teria reconhecido nele um servo de Deus. Então, você vê, a primeira coisa, recomeçar nem sempre é ruim. Segundo, quando você tiver que recomeçar, recomece com dinamismo, com vontade, com desejo, com envolvimento, não abaixe sua cabeça. Se entulhar nesse poço, vai para o próximo, desentulha o próximo e começa a viver bem de novo. E se entulharem, vai de novo, se perseguirem ali, vai para o próximo. Achou outro poço, mas ele está entulhado, eu vou ter que recomeçar. Recomece. Este é o papel do servo de Deus. O servo de Deus não desiste. Isaac não desistiu, sucesso para ele. Você não vai desistir, sucesso para você. Agora, quando a gente fala sobre recomeçar, a gente também pode lembrar, vamos trazer um pouco para os nossos dias, vamos trazer aqui para pessoas que são mais dentro da nossa época, né, desse momento da história que estamos vivendo, não tanto, né, mas aqui bem próximos a nós. Por exemplo, Thomas Edison, diz a história
né, que ele tentou alguns milhares de vezes fazer a lâmpada. Conseguir a lâmpada do jeito que seria necessário. E ele lutou por isso, lutou por isso, lutou por isso, lutou por isso, imagina, alguns milhares de vezes. E ele não desistiu até que ele conseguiu. Nós vamos ver o Henry Ford, que é o fundador da Ford, diz a história também que ele teve N problemas. As pessoas até debochavam dele, com o projeto dele de fazer um primeiro carro, né, um carro de transporte. Porque até então, naquele momento, se utilizava veículos com tração animal, né, só puxado por animais. E de repente ele está com uma coisa super nova ali e as pessoas estão debochando dele, as pessoas estão atacando, ele não está conseguindo de primeira, até por isso também vem o deboche, a esposa dele o apoiando e ele insiste. Poxa, e ele conquista. Então a gente começa a perceber que o que aconteceu lá com Isaac, né? Que ele não desistiu, ele continuou, ele foi para cima, se repetiu ao longo da história bíblica, mas também ultrapassou o período bíblico e atingiu pessoas que estão próximas a nós, aí, algumas centenas de anos, pessoas que fizeram, que não desistiram, que se dedicaram e que conquistaram de alguma maneira. Então, eu acho que o recomeço não tem que ser encarado de uma forma negativa. Afinal de contas, se tiver que recomeçar, vamos recomeçar. E tem uma vantagem quando a gente recomeça. Existe uma vantagem, ou talvez muito mais do que uma, mas pelo menos uma vantagem já temos. Sabe o que acontece? Você já conhece a história do que aconteceu antes. Então agora você já tem mais experiência. Quando você recomeça algo, você recomeça o seu projeto, você recomeça a sua empresa, você recomeça o seu comércio, você recomeça a sua faculdade, começa a tomar a tua faculdade de novo, você tinha se afastado, o que você deixou para trás, os seus sonhos. Quando você recomeça, você já tem experiência de um momento ter começado e por algum motivo não deu certo, por um empecilho externo de terceiros ou seu mesmo, e não deu certo, agora você já ganhou experiência. Então, um recomeço é sempre mais vantajoso do que um começo. O recomeço significa que você já tem uma experiência inicial, e isto é muito bom. Então, se você hoje está enfraquecido, está cansado, acha que recomeçar vai ser impossível, que você não aguenta mais recomeçar e daí acontecer isso, eu te digo uma coisa, palavra de Deus para você, recomece, se é teu sonho, se é tua vontade, se é uma necessidade tua, se é uma coisa para tua família, é algo que vai enriquecer, recomece. Não tenha medo de recomeçar, não tenha vergonha de recomeçar, não tenha preguiça de recomeçar, não pare, recomece. Quando eu falo do medo, lembra que o medo paralisa. Quem tem medo não recomeça nada. Aliás, muitas vezes não começa. Mas se começou, deu errado, agora tem medo, nunca mais recomeça nada. Então, ergue a sua cabeça, vá em frente. Os teus sonhos são teus sonhos. E você precisa lutar por eles. E de repente estes sonhos orados, colocados diante de Deus, são os sonhos de Deus para você. Então, se você desistir, você está desistindo de você mesmo, da tua ação, do teu sucesso, do amor, da alegria, da prosperidade, da saúde, de tudo que é teu. Siga em frente, recomece. Deus te abençoe.